Na sequência de entrevistas com candidatos a prefeito de Uberlândia, agora será a vez de Arquimedes Silone, do PT. Arquimedes Diógenes Silone tem 67 anos, 5 filhos e um neto. Natural de Araraquara, São Paulo, é formado em Engenharia Civil, professor da Universidade Federal de Uberlândia há 37 anos, onde também foi reitor de 2000 a 2008. Ele também foi subsecretário do Ministério de Ciências e Tecnologias no governo Dilma Rousseff e presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANSIFES. Bom dia, senhor candidato. Seja muito bem-vindo. É uma alegria tê-lo aqui conosco. Gostaria de dar início a essa entrevista com a seguinte pergunta. A Constituição entende que o Brasil é um país laico. O candidato ao Executivo entende o que seja a laicidade, respeitando a liberdade religiosa? Perfeitamente. Como reitor, eu já enfrentei essa questão. O Estado é laico e terá todo o respeito deste candidato a prefeito, que prega pela laicidade do Estado e defende a liberdade religiosa de todas as religiões. Meu respeito a todas as religiões. Eu tenho a minha religiosidade, que eu sempre preservo, mas respeito a todas as religiões. Eu tenho absoluto respeito, eu sou católico, apostólico romano, sou devoto de Nossa Senhora Aparecida, a quem peço ajuda e que me acompanha desde 1971, quando eu estava no primeiro ano de engenharia. Eu visitei a catedral, né? Na época ainda não havia passarela que ligava a parte velha da cidade à catedral. Estive lá recentemente com a minha mulher, em 7 de fevereiro, um dia que eu não esqueço, porque um grande compadre meu fazia 70 anos. Professor Samuel, da Escola de Engenharia de São Carlos, com quem divido alegrias e prazeres da profissão de professor, desde 1977, nós somos amigos. E era aniversário dele, por isso que eu não esqueço. Eu tenho, portanto, a minha religião, mas respeito a todas. Entendo que todas são caminhos que levam para um mesmo Deus. Tenho preocupação que na escola seja respeitada a liberdade de escolha religiosa, né? Eu vejo, por exemplo, e preciso citar, muita incompreensão, né? Os filhos de mãe de santo, de pai de santo, sempre encontram muitos problemas na escola, muita incompreensão por esse lado da religiosidade. A gente vê, né, eu já enfrentei essa situação e tratei com máximo respeito, quando reitor da UFO, a questão de uma determinada religião, né, que tem dificuldades em realizar trabalhos a partir das sexta-feiras às 18 horas. Né, durante muitos anos a gente teve salas especiais para alunos devotos da religiosidade Testemunhas de Jeová, que eu procurei respeitar. Depois o Conselho Universitário determinou em contrário, e aí a minha vontade pessoal tem que se render à vontade soberana de um conselho que é maior. O reitor é apenas um executivo de conselhos que lhe são superiores, principalmente o Conselho Universitário, que é o conselho máximo da universidade. Mas então, respeito a questão do Estado laico, prego e pratico. E tento ajudar, né, com a compreensão democrática que um reitor, que um gestor e que um prefeito necessariamente tenha que ter. Obrigado. Candidato, a Igreja Católica, em sua ação evangelizadora, tem como preocupação permanente a promoção da pessoa humana por meio da justiça social,
e dos direitos sociais, assim como está preconizado no artigo 6º da Constituição Federal. Nesta perspectiva, está o atendimento aos direitos à saúde e à educação. Pergunto, como seu programa de governo para a Prefeitura Municipal de Uberlândia pretende atender estas duas necessidades fundamentais da população? Como ex-reitor e, portanto, com uma trajetória, eu sou professor de sala de aula há 47 anos. Eu comecei a dar aula aos 20 anos de idade. Eu era aluno, segundo ano de engenharia. Eu já dava aulas particulares, mas isto não pôde ser registrado. Está apenas na minha história de vida, como meus filhos sabem. Mas a partir dos 20 anos eu me tornei professor com carteira de trabalho assinada. E sou professor há 47 anos, portanto, em sala de aula, 44 desses sendo professor de engenharia civil na área de estruturas. Com a minha trajetória, cheguei a reitor da universidade e, portanto, como ex-reitor, dois dos principais pilares da minha carta-programa são a saúde e a educação. Eu tenho certeza que eu vou falar um pouco mais sobre a saúde em alguma outra questão que me seja apresentada. Eu quero falar um pouco da educação. Nós temos um problema sério hoje em Uberlândia. Esta cidade, com as grandes universidades que tem, em especial aquela da qual eu tive a honra de ser reitor, ela é uma cidade que ostenta índices, eu diria, indecorosos no que diz respeito à educação básica. Há 510 cidades na nossa frente, sendo esta a segunda cidade do estado. Há 510 cidades à nossa frente no que diz respeito aos anos iniciais do ciclo fundamental, do ciclo básico, e 309 cidades à nossa frente no que diz respeito aos últimos anos. Portanto, nós temos um longo caminho a percorrer. Infelizmente, a atual gestão, e por favor, não quero que quem esteja me vendo ou ouvindo compreenda mal, ela ignorou a Universidade Federal de Uberlândia. Eu pretendo fazer o contrário. Eu pretendo aproximar a UFO do ensino público municipal. A primeira visita que farei, se prefeito eleito, é à reitoria da universidade, pedindo espaço no conselho universitário para aproximar a universidade e o importantíssimo fórum de licenciaturas da educação pública municipal. Eu quero revitalizar o CEMEP como centro de formação, eu quero melhorar muito, com a ajuda da sabedoria das universidades, a educação básica no município. Então, continuo numa outra questão, porque o tempo já está vencendo. Eu falo um pouco mais sobre isso, se tiver oportunidade. Senhor candidato, como regra geral, nós somos a nossa biografia. Um dos aspectos de uma biografia sadia, politicamente falando, é a educação política que submeteu aquele que se candidata a uma determinada função. Diríamos, um político profissional, educado eticamente e tecnicamente bem, certamente agirá convenientemente bem na função de prefeito. Pergunto, o senhor como candidato ao cargo de prefeito da cidade de Uberlândia, se considera preparado suficientemente e adequadamente do ponto de vista ético e técnico? Todas as minhas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas da União, tanto nos cargos que ocupei em Uberlândia, quanto no cargo que honrosamente ocupei no primeiro mandato da presidente Dilma, de 2011 a 2014, no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu não sou um político de carreira, eu sou um acadêmico. E por que eu me apresentei como possibilidade? Havia outras possíveis candidaturas no Partido dos Trabalhadores. E eu deixei o meu nome à disposição, depois de relutar muito, né? Eu sempre lembro que eu sou idoso, né? Encontro-me bem, mas
A gente não sabe o dia de amanhã. Fiquei à disposição exatamente porque, não sendo político de carreira, eu tenho experiência administrativa suficiente e desse ponto de vista, eu me senti à vontade para pleitear a candidatura de prefeito. A minha vida profissional na Universidade Federal de Uberlândia, ela pode ser testemunhada não pelas minhas palavras, mas principalmente pelos milhares de alunos que formei e também pelas equipes que formei, desde que comecei a ocupar cargos na administração superior. Não vou citar cargos anteriores, mas eu fui sucessivamente diretor de pós-graduação, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, diretor do antigo Centro de Ciências Exatas e Tecnologia e, posteriormente, reitor por 8 anos. Depois, convidado pelo ministro Mercadante, então ministro do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, graças à minha experiência, especialmente com o escritório internacional da UFO, eu criei o escritório, eu fiz 118 convênios internacionais, levei a UFO para o mundo e trouxe o mundo para cá. Eu trouxe mais de 50 alunos africanos pobres, dentro do espírito do meu presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que pediu ajuda às reitorias, e o primeiro a ajudá-lo foi este ex-reitor. Portanto, eu tenho uma trajetória que pode ser verificada, e talvez a minha grande competência seja a sabedoria de me cercar de pessoas melhores do que eu. Eu formei grandes equipes administrativas na universidade que me permitiram, por exemplo, enfrentar o forte grau de endividamento do Hospital de Clínicas, que eu recebi devendo 25 milhões de reais. 8 anos depois, entreguei ao reitor que me sucedeu com esta dívida paga, se nós congelássemos, não é possível. Tirando as correções, juros, etc., eu entreguei devendo 7 milhões. Eu paguei 18 milhões da dívida inicial. Formar boas equipes, talvez a minha maior característica. A cidade de Uberlândia ainda possui um alto déficit habitacional, além de milhares de famílias morando de aluguel. Isto pode ser observado nas centenas de famílias morando nos assentamentos urbanos do nosso município. Qual é a política habitacional do seu programa de governo? No mandato anterior do Partido dos Trabalhadores, nós fizemos 10 mil casas. E ainda assim não atendemos a uma demanda reprimida, que hoje passa de 50 mil, o déficit de moradias em Uberlândia. Na gestão anterior do prefeito Gilmar Machado, nós fizemos mais de 10 mil casas. O atual governo não fez nenhuma. Quer dizer, a população mais pobre foi abandonada. Padre Márcio, cresce a cada dia a fome em Uberlândia, o número de famílias desesperadas. O sujeito perde o emprego e ele, a mulher e os 2 filhos, pegando uma família média, vai para um assentamento onde é bem recebido. Quer dizer, Uberlândia não pode mais fechar os olhos para essa situação. Até porque este tem que ser um dos principais programas. O que nós pretendemos fazer? Primeiro, recriar a Secretaria Municipal de Habitação. Segundo, retomar e revitalizar o Fundo Municipal de Habitação, como forma de começar a encontrar recursos para criar um programa, ainda que incipiente, municipal de habitação. Terceiro, talvez uma das minhas principais propostas, trabalhar pela regularização fundiária dessas milhares de famílias que estão hoje abandonadas pelo atual governo. Então eu tenho um compromisso muito forte com os mais pobres, tenho andado pelos assentamentos, amanhã vou a mais um, conversar com 85 famílias, porque nós temos proposta. Ao mesmo tempo, não podemos deixar de enfrentar a situação do desemprego, que também cresce a olhos vistos. Então, é a tempestade perfeita. O próximo prefeito, seja ele qualquer um dos candidatos de oposição, ou mesmo o atual, terá que enfrentar o pós-pandemia, a vacina ainda não chegou, a previsão é que nós não tenhamos a população vacinada totalmente antes de junho do ano que vem. Portanto, nós temos que ter também políticas que gerem emprego, que gerem trabalho e renda. E eu tenho uma proposta
eu tenho conversado com os pequenos agricultores, eu vou criar um vale alimentação diferenciado para que os funcionários públicos municipais, ou seja, eu vou usar o orçamento da prefeitura para vitalizar e estimular a compra dos pequenos agricultores por este vale alimentação. Portanto, os funcionários da prefeitura terão a opção de gastar o dinheiro fazendo a compra dos pequenos agricultores. Eu vou eliminar intermediários. Com isso, como eu fiz no Hospital da UFO, vou baratear o preço do alimento, de forma que eu tenha mais comida na mesa das comunidades carentes e eu possa melhorar a qualidade da merenda escolar. Senhor candidato, é sabido que a Lei Eleitoral 9.504, de 1997, proíbe a veiculação de propaganda eleitoral em templos religiosos. O Código Eleitoral proíbe propaganda eleitoral destinada a criar artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais. Pergunto: qual a posição do senhor no que diz respeito à prática do proselitismo eleitoral em templos religiosos na cidade de Uberlândia? Nossa campanha e a minha própria vida é de rigoroso respeito à letra da lei. Nós não fazemos esse tipo de campanha. Domingo passado, estávamos numa carreata e eu estava no carro da frente, quando eu vi, havia uma igreja católica com a missa em andamento. Mandei, não se pode sequer fazer barulho, porque isso daria o direito da justa indignação de quem estava ali acompanhando a Santa Missa. Então, a nossa campanha, bem como, reitero, a minha própria vida, é de rigoroso respeito à letra da lei. Nós não temos e somos contra esse tipo de coisa. Eu lamento que, infelizmente, haja muitas versões de igrejas em que, durante o próprio culto, sejam feitas apresentações políticas, seja pedido voto. Isto não deve ser feito, né? Eu repudio completamente. Eu jamais me deixaria apresentar em qualquer tipo de púlpito, seja da minha religiosidade, seja de outra. Eu não faço política dentro por respeito justamente à religião. A cidade de Uberlândia já apresenta as consequências dos cortes em políticas públicas do governo federal, a qual se reflete no desemprego, subemprego, na realidade dos vendedores ambulantes e dos moradores de rua. Pergunto: como seu programa de governo pretende enfrentar esta dolorosa situação social? Ele poderia contemplar a implantação de um restaurante popular? Eu não estudei ainda essa situação e, portanto, não tenho condições de responder, mas me comprometo a estudar justamente porque eu quero baratear o preço do alimento. Eu acho que é possível, mas ainda não tenho essa proposta devidamente formulada. O que eu tenho, veja, por que eu quero ser prefeito? Uberlândia é a segunda cidade do estado, uma das 7 maiores cidades polo do Brasil, e o prefeito de Uberlândia ganha naturalmente uma liderança natural de uma região que tem mais de 3 milhões de almas. Almas essas que dependem, na saúde de alta complexidade, de Uberlândia. Consequentemente, primeira coisa, eu vou liderar os prefeitos. Primeiro, não podemos perder o auxílio emergencial. Eu vou lutar para que, enquanto durar a pandemia, os pobres continuem recebendo o auxílio. Depois a gente conserta a economia lá na frente. Neste momento, a pessoa tem o direito e eu tenho o dever de ajudá-lo a comer. Não pode faltar comida, e está faltando comida. Por isso, uma das minhas principais questões é baratear o custo dos alimentos. Então, como líder da região, eu vou lutar para que o auxílio emergencial seja mantido. Segundo, vou lutar contra o teto de gastos. Não é possível continuar colocando toda a população brasileira em regime, né? Nós éramos uma nação em desenvolvimento, alguns anos atrás. Quando eu deixei o governo, em 2014,
no final do primeiro mandato da presidente Dilma, éramos uma nação em desenvolvimento e 7ª economia do planeta. Hoje somos uma nação em empobrecimento. E o teto de gastos tem tudo a ver com isso. Então eu vou lutar para derrubar o teto de gastos. Vou lutar como líder da região para que o corte absurdo, nós ainda estamos em meio à pandemia, e cortaram mais 35 bilhões do SUS no orçamento para o ano que vem. Eu quero me dirigir à população do que isso significa. O SUS nunca, desde que criado na Constituição de 1988, e muitos que me assistem vão lembrar disso, o SUS nasceu com a Constituição de 88 e na lei de criação estava previsto 30% do orçamento de Seguridade Social para viabilizar o SUS. Esse financiamento nunca veio. Nós nunca colocamos o orçamento que a letra da Constituição determinara. Consequentemente, eu vou lutar para que isto seja corrigido, vou liderar os prefeitos do Brasil todo, porque eu tenho a memória, por isso me senti na obrigação. Eu tenho conhecimento de todos esses problemas que eu enfrentei pelo lado da reitoria da UFO. Agora, como prefeito, eu quero liderar esse processo para que não falte recursos, até para viabilizar a minha política de saúde. Senhor candidato, o senhor entende que a causa ecológica é justa? De que forma implantá-la? Obrigado, Padre Sérgio. Essa é uma questão de fundamental importância. Veja, eu sou um planejador, até pela própria natureza da minha formação acadêmica, sou engenheiro civil da área de estruturas, mas eu me tornei um planejador e enfrentei grandes questões da UFO e do Brasil. Por que a UFO agora ostenta índices melhores? Porque eu criei o escritório internacional em 96, quando eu era pró-reitor. Muito bem, a minha experiência, portanto, vem de longa data. Mas, por mais que eu tenha, aos 67 anos de idade, muita experiência administrativa e de planejamento, eu tenho que continuar me alimentando. E quais são os documentos que embasam a uma futura gestão, se eu for eleito, se essa escolha for feita pela população? Eu venho com uma carta-programa em que a ecologia está devidamente contemplada. Esta carta-programa foi construída a muitas mãos dentro do Partido dos Trabalhadores, portanto é uma carta-programa de compromisso coletivo, criada coletivamente, porque o coletivo é mais sábio do que o indivíduo, por mais experiente que ele seja. A nossa carta-programa tem 13 grandes eixos, um dos quais contempla muito a questão ecológica, mas eu não venho só com isso. Eu venho com o documento da ONU, com a Agenda 2030 da ONU, que me deu este documento. O que são? Aqui estão 193 metas, que são os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Aqui tem 193 ações: cuidar da água, cuidar do esgoto, cuidar do saneamento, cuidar da luz, cuidar das áreas verdes, e nós vamos investir muito nos parques lineares. Eu vou levar o desenvolvimento para a periferia de Uberlândia, com base neste documento, mas eu não paro aqui. Junto com meus outros documentos, então é a carta-programa, eu quero criar a Agenda 2030 em consonância com este documento, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Portanto, eu estou criando a Agenda Uberlândia 2030, em paralelo ao ONU 2030. Eu venho com o Plano Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Fui conselheiro em 2 mandatos do Conselho Nacional. Portanto, eu sei o que é o planejamento nacional. Ele está prejudicado neste atual governo Bolsonaro, mas terá que ser retomado. O país precisa crescer. O nosso orçamento da ciência e tecnologia caiu. Ele é 1/3 hoje do que foi no início do mandato da presidente Dilma. Eu venho com o Plano Nacional de Educação e estou estudando, por favor, eu sou leigo, não tenho a profundidade, mas eu estou estudando a encíclica Laudato Si, que é uma carta escrita pelo nosso Papa Francisco e que diz respeito justamente à questão ecológica, né? Como ele chama, ecologia integral.
A pandemia mostra grandes fraquezas em nossa cidade, como saneamento, saúde e emprego. Como minimizar os desafios destes setores? Esta é uma pergunta fundamental, Padre Márcio. Veja, eu quero reformular a política de saúde em Uberlândia. Primeiro, fortalecer o SUS. Segundo, valorizar os trabalhadores da saúde. Terceiro, fortalecer o SUS significa valorizar o público. Eu quero eliminar a terceirização. Com a terceirização, há particulares tendo lucro com dinheiro público na saúde de Uberlândia, bem como na educação. Eu não concordo com entregar para ONGs ou para organizações sociais a parte da educação de Uberlândia, sobre a qual nós já não temos controle. O prefeito e a Secretaria Municipal de Educação têm que ter controle. Mas o que eu quero fazer com a saúde? Primeiro, aumentar o programa Saúde da Família, aumentar o número de unidades básicas de saúde da família. Primeiro, para diminuir fila, para trabalhar preventivamente. Nós vamos trabalhar com prevenção. Segundo, quero criar centros de especialidades, em consonância até com o que está. Os 4 grandes eixos do meu programa são saúde, educação, economia solidária e sustentável e direitos humanos. E eu vou criar a superintendência do idoso, a superintendência da mulher, a superintendência do adolescente e da criança, etc. Muito bem, em consonância com isso, eu quero criar o centro de referência para o idoso, o centro de referência em tratamento de saúde para a mulher, o centro de referência de tratamento para as crianças. Em Uberlândia, faltam geriatras para cuidar de nós, os idosos, e pediatras para cuidar da criança. Terei que contratar. Muito bem, isto não resolve um problema crônico ainda, que é a questão da falta de leitos em Uberlândia. Mas por que faltam leitos em Uberlândia? Porque esta macro-região traz para a UFO, principalmente, todos os seus doentes. Eu vou lutar, eu tenho isso tudo equacionado. Eu já defendia essa questão quando eu era reitor da UFO. Nós precisávamos de mais 5 hospitais na região. Não há dinheiro. O pós-pandemia vai pegar o governador, vai pegar o presidente, vai pegar o prefeito. O nosso déficit público vai ser maior do que o PIB, mais de 100% do PIB. Então nós vamos entrar sem dinheiro. Por isso que eu não vou cometer heresias como falar de tarifa zero, que eu vou fazer VLT, não dá. Eu vou cuidar da população. E para isso, eu vou trabalhar com o futuro governador de estado, seja ele quem for. O meu candidato terá que defender isso. O candidato do Partido dos Trabalhadores vai trazer na sua carta-programa pelo menos 2 hospitais estaduais na região. Digamos Ituiutaba, digamos Patos de Minas, onde a UFO está presente e poderá ajudar. E talvez um terceiro aqui na própria Uberlândia, como forma de diminuir a fila. Com isso eu terei leitos suficientes para equacionar o problema. Agradecemos a presença do candidato pela entrevista e agora abrimos o espaço para que em 3 minutos faça as suas considerações finais. Olha, são muitos os assuntos, mas primeiro eu quero começar agradecendo pela oportunidade, em meu nome e no nome da professora Vilma Ferreira de Jesus, carinhosamente a nossa Vilminha, minha candidata a co-prefeita, como eu tenho chamado, porque meus vice-reitores sempre foram co-reitores, reitoraram junto comigo. E é esse mesmo espírito que eu e Vilminha temos para trabalhar pela cidade. Eu quero reafirmar os nossos compromissos com o povo da cultura, não tive tempo de falar da cultura, vou falar um pouquinho agora, reafirmar o nosso compromisso com o plano de cultura, com a viabilização da cultura como fonte de economia para o município, como fonte de geração de renda para o município. Eu quero trabalhar com a UFO, quando reitor, e tenho certeza que o atual prefeito não me negará testemunhar em favor disso. Quando reitor, eu o ajudei no primeiro mandato. Ao criar o doutorado em agronomia na UFO, eu criei o mestrado como pró-reitor e ajudei a criar o doutorado como reitor. A criação do doutorado ajudou a atrair empresas do ramo para Uberlândia. O atual prefeito sabe disso. Como prefeito, eu vou procurar a UFO, como já disse em outro momento desta entrevista, para que a UFO continue me ajudando. Vou retomar o meu planejamento lá atrás,
Desde reitor, eu quis criar vários cursos complementares. Criamos Química Industrial. Agora eu vou trabalhar junto ao professor Valder e à reitoria da universidade para que a gente crie farmácia. Por quê? Porque eu quero atrair para Uberlândia empresas de alta tecnologia e ajudar o meu país a baratear o custo de medicina, que é dolarizado. Então, eu quero produzir aqui em Uberlândia o tomógrafo, a ressonância, o aparelho de radioterapia, que são equipamentos muito caros e que custam caro, é um ralo de dólares que sai do Brasil. Todos que usam computador, televisão, quer dizer, a grande maioria da população hoje tem à disposição um celular, um computador, nós precisamos produzir, e começamos, está abandonado, mas podemos produzir no Brasil porque nós temos o básico, o minério de ferro, que a gente vende baratinho para a China, para a Coreia, depois importamos com o celular que você está usando aí, talvez até para me assistir. Ora, eu quero trazer indústria. Por quê? Porque eu formo a inteligência. A Universidade Federal de Uberlândia fornece, e as outras universidades, há muito boas universidades aqui do ramo confessional, mesmo do ramo particular, nós formamos inteligências, e com isso eu quero atrair a grande indústria. Então eu quero gerar renda e trabalho, fomentando os pequenos agricultores, para que atravessem a pandemia em melhor situação, e quero trazer bons empregos, bons impostos e altos salários pela via do desenvolvimento da alta tecnologia também em Uberlândia. Muito obrigado. Muito obrigado ao candidato pela entrevista, aos padres pela condução e a você pela audiência.